Ô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaínos bem cedinho. Você viu o recado aí da NIT Quantic, não esqueça, a NIT Quantic patrocina e está como parceira nossa também aqui no Acorda Vascaíno. E toda noite, lá no canal Atenção Vascaínos, também está no Avenews. É amanhã a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, que se inicia hoje o Brasileirão. Você estava com saudade? Eu tô doido para ver futebol. Tô doido para ver uma bola rolando, porque a gente, apesar de reclamar, mas a gente sente falta, ainda mais do Vasco. Expectativa gigantesca, monstruosa, para entender o que essas 3 semanas balizaram o trabalho do técnico Fábio Carille. Algumas modificações parecem claras, a entrada do zagueiro Maurício Lemos na quarta zaga, apesar das boas atuações do Lucas Freitas no Campeonato Carioca, a provável titularidade de Paulinho no meio de campo, apesar do uso de 3 jogadores nessa posição em 2 jogos amistosos. Jair e Souza também treinaram contra Maricá e Boa Vista, mas o Paulinho ganha a condição de titular. A priori é ele que vem por dentro. Felipe Coutinho de volta depois de lesão, depois de umas semanas de recuperação. Jogador que para mim é um ponto de equilíbrio e que dele se espera muito e acho que ele pode ajudar. Depende muito da questão física, a gente entender como é que o Felipe Coutinho vai suportar uma carga tão forte de jogos dia após dia. Lembrando que a CBF, por exemplo, ontem soltou as rodadas até a 12ª e o Vasco encara o Santos amanhã, vai até Arequipa no Peru, estrear na quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Melgar. Dia 2 e no dia 5 terá que estar em Itaquera para enfrentar o campeão paulista de Ramon Dias e Emiliano Dias, o Corinthians. Então não é fácil, mas a gente espera que o Felipe Coutinho possa estar bem, possa estar inteiro. E aí as dúvidas quanto, principalmente, os rendimentos de Garré e Nuno, apesar do Nuno ter feito boas partidas no seu início, mas o Campeonato Brasileiro é diferente, é completamente diferente. Mas eu estou pensando muito no macro. Acho que individualmente são bons jogadores que vão ajudar, mas a gente tem que entender se o Carille conseguiu incutir na cabeça desse grupo a necessidade de não entregar fácil, de lutar, de competir, de correr, de brigar, de lutar por posição, de lutar por espaço em campo. Acho que é fundamental que esse time do Vasco entenda essa filosofia, entenda o que é jogar no Vasco. A gente tem alguns jogadores que, óbvio, sabem muito porque já estão aqui há algum tempo. O goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, enfim, o próprio João Vitor já está aqui há um ano, sabe? O Piton é dos jogadores que mais jogou, é o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Vasco nesses últimos anos, desde que ele chegou aqui. São, se eu não me engano, 118 partidas do Piton e são 121 partidas do Léo Jardim. Então, são 2 jogadores que têm uma longevidade. Você tem o próprio Felipe Coutinho, que saiu daqui, você tem o Paulinho, que também está desde 2023, tem o Hugo Moura, que é um jogador que jogou bem ano passado, passou por algumas agruras, principalmente por ter jogado no rival, mas são jogadores interessantes. O Pablo Verrete, artilheiraço, mas que, enfim, tem tido dificuldade nos últimos jogos. Se esses jogadores entenderem, e no caso do Verrete eu até excluo, porque ele é claro que entende, é dos jogadores que mais se doa, mais corre. E eu não estou falando aqui de jogador tirar o pé e ter corpo mole, não. Eu acho que é uma questão de intensidade, é uma questão de interesse. A bola saiu na lateral, é nossa, vai buscar. O juiz marcou uma falta, bota a bola no chão e bate, não perde tempo reclamando. O time adversário faz uma falta dura, vai em cima, pressiona o juiz. Atitudes. É o que a gente espera desse time do Vasco. Atitudes, porque o campeonato é um campeonato equilibrado. Se não, vejamos o time do Santos que vai nos enfrentar. Será que o Santos é essa bola toda? Será que o Santos é esse time espetacular todo? Não, não é. Não chegou à final do Paulista, foi eliminado pelo campeão Corinthians. É um time que tem suas limitações, formado pelo Fábio Carille. Tem 2 laterais normais, o JP Sherman e o Escobar. Tem 2 zagueiros pesados, mais velhos, como Gil e Zé Ivaldo. Tem no meio de campo alguns jogadores interessantes, como o João Schmidt, que é muito bom jogador. Não vai ter Soteldo e Neymar, jogadores fundamentais também na engrenagem. Vai começar com o Tiquinho Soares estreando em campeonatos brasileiros pelo Santos.
mas não é um time espetacular, não é um time que o Vasco possa ter receio. Tem o Guilherme na esquerda, que é um bom jogador, um jogador que faz gols, mas também não é um primor, mas tem um time que precisa ser pressionado. O Vasco precisa pressionar o Santos, o Vasco precisa mostrar ao Santos, como o Santos o faz na Vila, aqui em São Januário. Pressionar, porque o Santos não é um time de primeira prateleira. Acho que o Santos, inclusive, vai estar ali no meio da tabela. Se eu não for muito leviano, acho que até pode brigar lá embaixo. Mas o Vasco, diriam os vascaínos mais pessimistas, poxa, Flávio, também não está com essa bola toda, mas individualmente o nosso time é melhor. Nós temos melhores jogadores e por isso que eu fico muito na expectativa do trabalho do Carille. São 3 semanas para que o treinador tenha dado a esse time, que não é espetacular, mas não é ruim, volto a dizer, um pouco da sua cara, um pouco de qualidade técnica, de poder jogar, um time mais bem montado no sistema defensivo, com uma transição mais rápida. É o que a gente espera, é o que a gente quer. Acho que o grande termômetro vai ser amanhã, São Januário lotado de novo, o torcedor do Vasco, mesmo com o ingresso majorado, compareceu como sempre faz, mas esse time precisa, porque amanhã, inclusive, alguns jogadores estrearão jogando em São Januário. Se não, vejamos, Garré, Nuno e Maurício Lemos nunca jogaram em São Januário pelo Vasco. O Maurício Lemos já até jogou aqui, mas pelo Galo. Mas no caso do Garré e do Nuno, nunca jogaram. E jogar em São Januário é diferente. É uma atmosfera diferente, é um jogo mais corrido, é um jogo mais pegado, é um jogo mais duro, e a gente tem que entender isso. Mas o Vasco precisa jogar em cima do Santos, precisa pressionar o Santos, precisa valer o fator casa, precisa fazer o Santos se sentir acuado. E eu acho que diante disso a gente consegue um bom resultado, sai bem da primeira rodada, vai jogar na Sul-Americana contra o Melgar e vai a São Paulo, segurando, de repente poupando alguém para o jogo do Corinthians, mas procurando trazer pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de resistência, durabilidade. Ganhar em casa, obrigação. E fora de casa, se você puder somar um ponto, melhor ainda. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, Garré, Verrete e Nuno, mais provável Vasco, a quem desejamos muita sorte. E que esse time, que no papel é um bom time, possa trazer resultados a começar amanhã. Tá bom? Grande abraço a todos, um ótimo sábado. Daqui a pouco tem Faísca Tá On, tem arquibancada, enfim, tem muita coisa acontecendo no canal Atenção Vascaínos. Aqui tem o AV Games, você também vai ver com o Sérgio Kind. Enfim, fique ligado. Grande abraço, em nome da Nitquantic. Estamos encerrando esse Acorda Vascaínos desse sábado. Tchau.